qualquer forma, hoje a gente já reconhece uma nefropatia pelo vírus HIV. Além disso, os pacientes HIV estão sujeitos a outras condições graves do ponto de vista renal que estão relacionadas. Primeiro, as drogas que eles fazem uso, né? Isso. O paciente HIV positivo, hoje, a moderna terapia antirretroviral, a gente tem algumas drogas que podem ser nefrotóxicas. A mais nefrotóxica do atual arsenal terapêutico é o tenofovir, que é uma droga muito boa, uma potência antirretroviral boa, pertence ao grupo dos inibidores de transcriptase reversas, análogos nucleotídeos, tá? É uma boa droga, boa para terapia. Química, né, professor? No caso, o tenofovir, ele dá uma lesão direta, às vezes tubular, às vezes glomerular. Tá? A gente tem também as drogas utilizadas para tratamento e para profilaxia de infecções oportunistas, né? Então, sulfametoxazol, da alteração tubular, a sulfadiazina usada para tratar neurotoxoplasmose, ela pode precipitar em túbulos distais, dando uma obstrução de fluxo da insuficiência renal pós-renal. A anfotericina B, que é uma droga extremamente nefrotóxica, pode dar necrose tubular aguda, insuficiência renal grave, né? Você pode ter alterações também pelas infecções oportunistas que ele pode ter. Então, eles têm mais infecções comuns, inclusive infecções de trato urinário, e algumas infecções atípicas, né? Então, você pode ter histoplasmose disseminada, que comete rim, você pode ter citomegalovirose, que atinge rim, você pode ter as hepatites B e C, que também às vezes cursam com lesão glomerular, deposição de imunocomplexos, e essas hepatites cursam com maior gravidade no portador do vírus HIV. Tá? Isso que a gente chama de nefropatia pelo vírus HIV. Mas causando a glomerulopatia, né? Ele diretamente causa lesão celular. Agora também você tem lesões indiretas no rim causadas por produção de imunocomplexos pelo desbalanço imunológico que Olha, talvez uma combinação de coisas. A gente já reconhece padrões genéticos de resistência ao HIV. Pessoas que têm mutações em determinados receptores de superfície de linfócito que se infectam mais dificilmente e quando se infectam, a doença tem um curso mais lento e menos grave. A imunodepressão demora mais a vir, em geral ela vem menos intensamente. São pessoas que têm, em geral, mutações de receptores que o vírus tem de reconhecer para entrar no linfócito. Então, principalmente os receptores CCR5, CSX4R, eu posso estar enganado nesses nomes, mas são nomes semelhantes, são os receptores que o vírus reconhece para penetrar dentro dos linfócitos nas células parasitárias. Então, você reconhece, por exemplo, quando você pega grupos de casais discordantes. Então, você pega a esposa com o vírus HIV e o marido não tem. Casados há 5 anos, estavam relações frequentes com preservativos. É o contrário, a esposa não tem e o marido tem, também é a mesma situação. Quando você estuda esses grupos, você encontra altas prevalências de mutações em determinados receptores, em pessoas que são mais resistentes. E quando você pega aquelas populações, o cara pegou HIV, mas ele já está há 15 anos, está bem, a imunidade está boa, o que está acontecendo? Você também estuda, às vezes você identifica padrões diferenciados de mutação de determinados receptores. Então é possível que, primeiro, a raça negra, talvez pela África ter sido o berço do HIV, que hoje parece ser mais antigo do que a gente pensava, talvez ela já esteja mais adaptada a esse contrato. E talvez a gente tenha maior prevalência dessas mutações nessa raça. Pelo que eu vi na descrição do trabalho, eles usaram assim, pacientes muito diferentes entre si. Parece que eles incluíram pacientes com CD4 de 41 até 1400. Então, isso assim, acho que nessa época as coisas ainda não estavam tão claras, mas isso são características imunológicas muito diferentes. Tá? O paciente com menos que 200 CD4, ele tem uma depressão grave. O paciente vai ter infecções frequentes, vai ter muita colonização, vai ter até colonização assintomática, por exemplo, de trato urinário,
E o paciente com CD4 de 1400 é um paciente imunologicamente normal, praticamente normal. O sequinavir, o indinavir, que causa nefrotoxicidade. A gente ainda tem alguns pacientes que estão usando indinavir, então pacientes que estavam muito bem imunologicamente. O indinavir pode dar, né, calculose, obstrução, piúria estéril. E um paciente me procurou de outro município, a colega de lá, que não tem tanta experiência, me mandou, que estava com a piúria estéril e batata. Você está usando indinavir, né? Tem que saber mais ou menos. Mas essas drogas aqui, o aciclovir hoje a gente ainda usa, mas só por infecções por vírus herpes, né? Varicela zoster, herpes 1, herpes 2, né? O aciclovir, a gente não usa ele para o tratamento específico do HIV. O AZT continua no esquema, e o DDI, que ainda é uma alternativa, ele é um antirretroviral de boa potência, mas ele é uma droga com vários efeitos colaterais metabólicos, né, da parte hepática, de concentração de lipídios. Então a gente deixa ele para alguma situação que a gente chama de resgate, né? Porque a gente tem que saber, né, professor, o que essas drogas vão ocasionar, porque a gente lê o hemograma e quando tiver alteração lá, às vezes, é por causa dos remédios até, né? O AZT ele pode causar alteração de hemograma, né? Realmente ele pode causar anemia, um dos efeitos colaterais mais preocupantes. Ele pode causar plaquetopenia, ser menos frequente, ele pode causar granulocitopenia. Anemia é o maior problema do AZT, porque às vezes até leva a gente a substituir ele. Em geral, quando a gente substitui, a gente usa o tenofovir, que é a droga mais tóxica para a parte renal. Recentemente eu estou recebendo um ambiente hoje, estou recebendo ele lá de Porto Velho, teve anemia grave todas as vezes.